Irmãs, queridos irmãos, honra-me e emociona-me retornar a São José do Rio Preto, rever amigos, fazer novos amigos, refletir um pouco sobre a nossa querida e libertadora doutrina espírita, comungar com a espiritualidade, bênçãos estas somente realizáveis com tamanha profundidade na grei espírita. Estamos em 2015, comemorando os 150 anos de lançamento do livro O Céu e o Inferno. E o nosso companheiro João nos sugeriu que estudássemos nesta oportunidade o Código Penal da vida futura. E inicio dizendo que todos os livros da codificação espírita são imprescindíveis, vitais, essenciais. E o céu e o inferno não foge a esta regra. Nesta obra, Allan Kardec, com o seu gênio, sua inteligência, sua capacidade de observação e análise, sempre sob a égide da espiritualidade superior, faz um estudo profundo sobre o tema justiça divina. Sabemos todos que a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente esclarecedora, estruturadora e libertadora. E a contribuição da doutrina espírita na compreensão dos mecanismos da justiça divina é extraordinária, incomum. Além do conhecimento doutrinário, iniciando as nossas reflexões desta hora, eu me permito lembrar que nesta encarnação nasci em berço evangélico. Fui protestante por aproximadamente 20 anos, sendo filho de pastor evangélico. Em um determinado momento, encontrei ou reencontrei a doutrina espírita e me entreguei a ela quanto me permitiam e me permitem as forças. E posso trazer para quantos nos prestigiam neste estudo, este estudo paralelo, como os nossos irmãos das igrejas reformadas
veem a justiça divina e qual é a contribuição da doutrina espírita. E permeando estas ideias, por serem temas corretos, traremos outras contribuições. E eu pergunto a você, o que é justiça? A doutrina espírita estuda a justiça divina nesta obra mencionada. Mas, afinal de contas, o que é justiça? Refletindo sobre esta questão, eu consegui catalogar 25 conceitos. Todos os conceitos com alguma verdade, mas todos os conceitos necessariamente incompletos. E fica já a sugestão para que abramos, quanto possível, nossa mente, nossa capacidade de analisar, para que não fechemos o conceito. Porque muitas vezes, imaginando conceituar justiça, estamos sacramentando uma injustiça. É preciso, pois, estarmos atentos para rever nossos paradigmas e não ficarmos engessados num determinado aspecto da justiça, num determinado conceito, que poderá ser um preconceito. Justiça é dar a cada um o que é seu. Parece que o conceito é este mesmo. É dar a cada um o que é seu. Mas, desdobrando, eu pergunto, quem dirá o que é meu e o que é seu? Se um egoísta, orgulhoso, ambicioso, prepotente, truculento, for quem dirá o que é de um e o que é de outro, corre-se o risco de alguém ficar com um latifúndio e outrem ficar com um pequenino, com um estreito trato de terra. O que é meu, e o que é seu. Sim, mas quem dirá o que é meu e o que é seu? O que é justiça? É dar a cada um de acordo com o sexo? É justo? Em nome deste conceito, ao longo da história, os homens têm sido privilegiados e as mulheres injustiçadas. O que é justiça? É dar a cada um de acordo com a cor da pele? Baseando-se neste conceito, os brancos, os amarelos, se atribuem mais direitos que os negros, que os pardos. Dar a cada um
Justiça é dar a cada um de acordo com o seu nascimento. Perpetuamos injustiças. É a aristocracia do nascimento. O que é justiça? É dar a cada um, de acordo com a sua cultura. Prevalecesse este princípio, bastaria não permitirmos o acesso à educação de bilhões de criaturas, que estes bilhões de criaturas estariam alijados. Você não tem cultura, portanto não tem direito. E fechamos as portas das escolas, das universidades, para que a pessoa não tenha acesso à cultura e, consequentemente, não tenha direitos. O que é justiça? É dar a cada um, de acordo com a língua falada? Yes, we can, diriam os nossos irmãos mais ao norte. O que é justiça? É dar a cada um segundo as suas obras. É um dos aspectos da justiça que a doutrina espírita adota. Mas todo conceito de justiça, por enquanto, precisa estar aberto para que possamos aprofundar, dilatar sempre. O tema, Código Penal da Vida Futura. Não estamos fora do foco, mas precisamos trazer estas reflexões preliminares. Temos a justiça humana e a justiça divina. Um ligeiro paralelo entre ambas, também sem a pretensão de esgotar o tema. A justiça humana, óbvio, feita pelos homens. A justiça divina, feita por Deus. O homem é imperfeito. A sua justiça tem esta característica. É também imperfeita. Deus é perfeito e a sua justiça é perfeita. O homem é finito. A justiça humana é finita. A justiça divina, infinita. O homem é transitório, passageiro. A justiça humana é transitória, é passageira. A justiça divina é eterna, posto que Deus é eterno. O homem é egoísta, a sua justiça é egoísta. Deus é amor, a justiça divina é também amor. A justiça humana é parcial. A justiça divina, imparcial. A justiça humana é para alguns. A justiça divina é para todos. A justiça humana termina no túmulo para o interessado. A justiça divina
prossegue para além da tumba. A justiça humana começa para a criatura no ventre, na sua concepção. A partir da concepção, o ser em formação, seja ovo, feto ou embrião, tem alguns direitos preservados, vários direitos, aliás. A justiça divina, que não termina no túmulo, não começou no berço, é anterior ao berço. Quando o ser organiza uma reencarnação, ou é organizada uma reencarnação para ele, a justiça divina já está atuando junto aos pais, junto à parentela, junto ao espírito reencarnante. A justiça humana tem alguns característicos de misericórdia, de compaixão, mas nem sempre faz justiça na sua misericórdia. A justiça divina é sempre misericordiosa. A justiça humana nem sempre conseguirá recuperar o ser, devolver-lhe a dignidade, o comportamento saudável. A justiça divina não descansará enquanto não ver o ser espiritual redimido, liberto e feliz para sempre. Tanto para a justiça humana, quanto para a justiça divina, dois princípios são levados em conta. A justiça humana falha na análise desses dois princípios. A justiça divina, perfeita como é, leva os dois princípios com perfeição. São estes os dois princípios: livre-arbítrio e lei de causa e efeito. O réu responde em virtude das suas escolhas. Suas escolhas inadequadas levaram-no a infringir a norma, e ele responde por isto. Dependendo da norma desrespeitada, é a pena imposta. Também no que respeita à justiça divina, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito são considerados. Mas a justiça divina vai perscrutar os meandros da inteligência, o íntimo da alma, da consciência, para examinar até que ponto aquele livre-arbítrio era de fato livre. A justiça divina levará em conta sempre todos os fatores, todas as causas que contribuíram
para que uma determinada pessoa cometesse esta ou aquela infração. Nem sempre a justiça humana atinge todos os responsáveis por uma determinada infração. Alguém comete um crime, nem sempre a justiça humana alcançará os pais, se porventura esses pais contribuíram para o desequilíbrio daquele ser. Se os pais foram negligentes, irresponsáveis, nem sempre a justiça buscará estes fatores para julgar. A justiça divina leva sempre em conta todos os fatores. O que é justiça? Já refletimos o suficiente para este momento. Mas, outra indagação. O que é crime? O que é crime? Ainda aí, nós temos a conceituação humana e temos a conceituação divina. Nem sempre o que a legislação humana considera como crime é crime perante a justiça divina. Ou as duas justiças, ou as duas legislações poderão considerar crimes, mas com valorações, com concepções diferentes. Nem sempre o que a justiça humana absolve, a justiça divina absolverá. E nem sempre, quando a justiça humana condena, a justiça divina condenará. Para a justiça humana, todas as condutas estranhas às normas expressas não é crime. Mas para a justiça divina, há muitas condutas faltosas, até graves, que são levadas em conta pela legislação divina. Ainda aí o conceito de crime é relativo. Não basta, portanto, para o espírito, não basta para o espírito ter um comportamento formal, exterior, adequado às normas vigentes. Não basta para o espírito não fazer o mal, que está previsto na norma humana. É crime não fazer o bem. Sempre que o bem está ao alcance do espírito imortal, sempre que ele pode evitar o mal, e não o evita, e não pratica o bem, na medida de suas possibilidades, ele incorre numa falta. Não basta, portanto, perante a justiça divina dizer: eu não faço mal para ninguém. Porque o Espírito responde, não somente pelo mal que faz, mas pelo bem que deixou de fazer.
E onde, outra pergunta para os nossos estudos. As normas legais humanas estão insertas nos códigos, nas diversas leis. E a lei divina, onde está escrita? Na consciência. A lei divina está escrita na consciência. E é por esta razão, dentre outras, que não basta que as pessoas, que a justiça me absolvam. Se a minha consciência não me absolver, a sua absolvição não resolverá o problema da minha paz e da minha tranquilidade. E o contrário também é verdadeiro. Se eu estiver em paz com a minha consciência, trazendo para nós a reflexão, a sua condenação não altera, não pode ter o poder de alterar a minha trajetória, a minha vida. Se o nosso comportamento está adequado à consciência, é o quanto nos basta. Ainda que os outros nos condenem, se a nossa consciência não nos condena, seguiremos bem. E o contrário, como já mencionei. Mas isto nos remete a outros considerandos. Se a lei divina está escrita na consciência, os cânones da justiça divina, inseridos na consciência, têm uma atuação proporcional à nossa consciência desperta. Nem todos os espíritos vinculados à terra, encarnados ou desencarnados, estão no mesmo patamar de despertamento consciencial. Há consciências em estado de sono. No dizer do Dr. Inácio Ferreira, através da psicografia do companheiro Carlos Bacelli, há muitos ursos reencarnados. Há muitos espíritos em estado de sono. A consciência ainda não despertou. E enquanto a consciência não despertar, a responsabilidade é gradual, é proporcional ao grau de conscientização. E Jesus reportou-se a isto, como encontraremos nos capítulos 18 e 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito se pedirá a quem muito foi dado. Mais se pedirá a quem mais for dado. Portanto, a justiça divina não tem um caráter inflexível, porque ela leva em conta, já mencionamos isto, mas agora associamos ao pensamento do Cristo. A justiça divina vai levar em conta o histórico do Espírito, toda a sua trajetória,
o seu grau de conhecimento, de despertamento consciencial, porque a responsabilidade não é objetiva, é subjetiva. A responsabilidade é proporcional ao grau de compreensão da verdade. Eu disse que as justiças funcionam tendo em vista o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Mas o livre-arbítrio é relativo. E fatores de outras encarnações contribuem para um menor ou maior livre-arbítrio agora. As nossas tendências, as nossas inclinações, os vícios, os condicionamentos, as diversas situações vivenciadas por nós no pretérito espiritual, ainda poderão continuar interferindo no presente. De tal maneira que o nosso passado ainda remanesce no presente. E poderá estender-se para o futuro. O livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, a justiça divina, necessitam de um princípio fundamental para que se aperfeiçoem e a justiça seja plena e verdadeira. O princípio da reencarnação. A justiça divina, que se prolonga no tempo e no espaço, que acompanha o espírito no seu retorno à pátria espiritual, acompanha a criatura na reencarnação. Ainda que não nos apercebamos, ainda que tenhamos dificuldades de perceber o mecanismo, o fato inelutável, inafastável, é no sentido de que a justiça nos acompanhou no retorno a esta experiência reencarnatória. E essa justiça se expressará de 1000 modos nos pais que temos, nos irmãos, na parentela, no corpo que nos está destinado, na profissão, nas dificuldades existentes, nas facilidades existentes, de tal maneira que não há sofrimento sem causa e sem finalidade. Quando você puder, e em nossa banca trouxemos alguns exemplares, detenha-se no estudo desta obra, O Céu e o Inferno. Nesta edição, na página 73 e seguintes, encontramos o Código Penal da vida futura, que nos é apresentado por Allan Kardec. Direi a você com exatidão, em 33 artigos, o codificador estuda de maneira resumida
o funcionamento da justiça divina, em 33 artigos. É evidente que nesta oportunidade estudaremos alguns poucos dispositivos. Eu peço a sua permissão para ler 2 parágrafos. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Destaquei a palavra. Sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os fatos, pode se resumir nos pontos seguintes. Agora, com o texto, trago este aspecto para você. Quando a doutrina espírita estuda a justiça divina, não teoriza, não inventa, não cria dogmas, não imagina. Allan Kardec chegou a determinadas constatações, o que não é novidade para nenhum de nós, através da observação. No seu caráter científico, através da mediunidade, Allan Kardec pôde observar os próprios protagonistas da vida de além-túmulo, são os autores das informações sobre as quais a doutrina espírita organizou e organiza seus postulados. Nós, com a doutrina espírita, podemos antever o que nos aguarda, partindo dos exemplos que nos são trazidos há mais de 150 anos. Eu participo de trabalho mediúnico há 35 anos. Todas as segundas-feiras, há 35 anos, estou eu no trabalho mediúnico, ausentando-me somente quando das viagens doutrinárias. Há 35 anos, através dos milhares de espíritos atendidos, eu tenho feito um curso gratuito de como funciona a lei de causa e efeito. Um curso gratuito dos resultados das nossas escolhas. Eu lido, como você que participa de trabalho mediúnico lida, com espíritos felizes. E eles não são felizes por acaso, por sorte, por privilégio, por favoritismo, por preferência, por quebra-galho. Eles são felizes por uma questão de conquista, mérito. Souberam aplicar o livre-arbítrio, valendo-se das oportunidades de maneira inteligente, sábia, e colhem agora, no mundo espiritual, o resultado de sua boa semeadura. Um curso gratuito de como funciona a lei de causa e efeito. Atendo espíritos de condição mediana, de condição infeliz, atendo homicidas, suicidas e outros
espíritos nas mais variadas condições. Muitos deles tive a oportunidade de conhecer encarnado. Então a doutrina espírita organiza os seus postulados sobre fatos, sobre uma realidade insofismável, inafastável, indiscutível. Nem castigo, nem privilégio. Colheita obrigatória das escolhas feitas. Vejam só o artigo 1º do Código Penal da Vida Futura. Apenas o primeiro artigo, dos 33, que não estudaremos todos. A alma ou espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Me permitam repetir a leitura. A alma ou espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. E o João me disse que quando desse defeito é porque estava na hora de parar. Não é, João? Não é isso não. Mas eu estou de olho no relógio, João, fique tranquilo. Tá? Que palavra é essa que eu quero destacar agora com você? Consequências. Quando evangélico, os pastores nada referiam sobre a lei de causa e efeito. O sofrimento que experimentavam era um castigo. A ideia ainda predominante de que Deus castiga. E esta ideia é avassaladora. A ideia de que Deus castiga forma crentes medrosos, mas não crentes melhores. E com medo, e sem ter se tornado melhor, ainda submetido às tendências negativas, muitos crentes são hipócritas, falsos, adquirem a aparência da virtude, mas não são virtuosos. Na denominação religiosa que pertenci, como existe a proibição de ter televisão, o que fazem eles? Tem televisão no quarto, agora já não precisa tanto, mas antigamente precisava-se de antenas. Então punha-se televisão no quarto, sem antena, de maneira que se podia assistir. Quando eu cheguei na doutrina espírita, com a idade de 26 anos, não faz tanto tempo assim, que eu li
Este código, eu o li faz muito tempo, eu tive a bênção de adentrar a doutrina e comecei pelo começo, estudando Allan Kardec, e depois tendo contato com André Luiz, que é a codificação desdobrada. Quando eu me deparei com esta palavra-chave, consequências, fui trabalhando e fui eliminando o medo, o estresse decorrente do medo, a vergonha de errar. E fui percebendo, como André Luiz enuncia, que eu sou o construtor do meu destino. E que o meu destino é construído a todo momento, de maneira dinâmica, através da boa aplicação do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito. Isto parece simples, e é simples, mas nem todos os espíritas penetraram esta simplicidade. Quantos não são os espíritas ortodoxos, com ranço protestante, com ranço de igreja católica, do catolicismo, ou com ranço de outras filosofias religiosas, que diante de um sofrimento, se perguntam: o que eu fiz na outra encarnação? Este pensamento é meio espírita, não é genuinamente espírita, totalmente espírita. Um exemplo singelo: eu pego um carro a 179 quilômetros por hora e me envolvo no acidente e desencarno. O que eu fiz na outra para desencarnar desta forma? Nada. Na outra nem tinha carro. Não é possível que na outra encarnação, usando carroça, carruagem, eu tenha cometido assim um excesso tão grande. O que um acidente automobilístico agora, com alguém a 180 por hora, e não estou dando indireta não, é direta, segundo uma perícia recente aí, tem nada a ver com reencarnação, é imprudência nesta encarnação. Alguém abusa do açúcar e fica diabético. O que eu fiz na outra encarnação para ser diabético? Será que eu matei gente de tanto comer açúcar? Não. É uma visão míope da reencarnação. E mais, quando o espírita não aproveita a hora que passa, ele demonstra não ter entendido, assimilado o funcionamento na prática da lei de causa e efeito. O karma, que não é uma expressão espírita, é estático. Fez, paga. Deve, é cobrado. A doutrina espírita não nos apresentou o karma. A lei de causa e efeito é dinâmica. Eu posso hoje, e se posso, preciso, e se posso e preciso, devo hoje mudar a minha trajetória. A partir de novas escolhas agora, eu começo agora
a modificar a minha trajetória. No segundo momento, trarei outra dinâmica, vamos contar alguns causos, refletir de modo diferente. Agora uma reflexão filosófica, talvez fastidiosa, mas necessária. Eu estava no Rio de Janeiro, após a palestra, atendi um senhor que naquela semana havia assassinado o genro. E por conta de ter assassinado o genro, estava foragido e ganhara o ódio da filha viúva, dada a atitude criminosa do pai. E foragido e caminhando para uma depressão, tema que estudamos há muitos anos, há décadas, ele veio conversar comigo. E me perguntou aflito: matei meu genro, que faço? Que faço? Disse a ele o que estou dizendo aqui para você. Deus é justo, mas a justiça de Deus é misericordiosa. Use as mãos que você utilizou para matar para outra finalidade. Seja bom, entregue-se à justiça, procure a autoridade policial, entregue-se, confesse o crime, pague, ainda que preso, responda pelo processo. Mas indo preso e respondendo pelo processo, na intimidade da cela, seja bom, seja generoso. Use as mãos para fazer o bem. Você terá colegas de cela analfabetos. Escreva cartas para os parentes distantes, traduzindo o sentimento desses analfabetos para seus familiares saudosos. Aprenda uma profissão, uma arte, um ofício. Seja humilde, obediente, respeite as normas, os funcionários, não desacate, não cometa atrocidades. Comece hoje, eu disse para ele, a construir uma vida nova. Um sobrinho meu praticou homicídio na comarca em que eu era promotor de justiça. Foi preso. Consegue imaginar o que seja isto? Eu visitando os presos e o meu sobrinho lá, me cumprimentando, dizendo: benção, tio. E ele foi condenado. E eu disse para ele: que bom que você foi condenado. Você começa a resgatar agora a falta. Você vai quitar desde já. Por que adiar? Por que deixar para a próxima encarnação? Quando você virá favorecido pelo esquecimento do passado. Mas se não começar a ir ao encontro do resgate, você será alcançado pelos cânones da justiça divina através da reencarnação. E poderá se considerar vítima daqui 100 anos, 150 anos. Que bom que com a memória integral do fato, você começa agora a quitar. Quando, pois, o espírita erra, cai, e estaciona, e se deprime, e permanece na frustração, na prostração, na depressão, ele demonstra não ter entendido como funciona o livre-arbítrio e como funciona a lei de causa e efeito, a justiça divina.
E para o nosso intervalo, eu deixo um pensamento de Marden. O pessimista senta-se e lastima. O otimista levanta e age. O pessimista senta-se e lastima. Dá tudo errado na minha vida. Nasci para sofrer. Ninguém gosta de mim. Puxa, que azar o meu. Levantei com o pé esquerdo. E eu que sou canhoteiro fico perguntando, mas o que é que tem a ver o pé esquerdo com as escolhas que fazemos na vida? Tudo bem que eu sou canhoteiro e me casei, demonstrando que nem sempre a gente sabe fazer escolhas, não é? Apenas uma pitada de humor. E ainda Marden, se choras por ter perdido o sol, as lágrimas não te permitirão ver as estrelas. Se choras por ter perdido o sol, as lágrimas não te permitirão ver as estrelas. E Confúcio, a honra não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se todas as vezes que cair. A honra não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se todas as vezes que cair. Isto é justiça divina. Levanta-te e anda. A melhor parte do nosso estudo, o cafezinho que nos espera. Daqui a alguns minutos voltamos. Se você for embora, eu vou achar que é boicote. Então fique. Se não por você, por mim. Um beijo, até já.